Muito bem, vamos à nossa sexta aula sobre verbo, em cima de trechos de um texto que caiu numa prova da banca Consulplan, e nós estamos aí fazendo as anotações teóricas. Trecho de número 8 agora, olha lá. Diz assim: o único legado da guerra de Putin será a dor. A Ucrânia precisará se reerguer das ruínas, seus cidadãos terão que aprender a conviver com o luto e com o trauma. Observem que o será, o único legado da guerra, será a dor. Está um verbo no futuro, mas é um futuro do presente. Pessoal, mas você não falou que a marca erei? Tá bom, eu serei, mas ele será, como eles serão, como nós seremos. Eu serei, tu serás, ele será. Eu comerei, tu comerás, ele comerá. Eu partirei, tu partirás, ele partirá. Então isso é um pretérito perfeito. Como eu já falei sobre isso, eu vou falar de uma coisa que não apareceu ainda, que é o que a gente chama de verbos derivados. Às vezes você encontra uma questão de prova que diz assim: assinale a alternativa em que os verbos foram corretamente flexionados. Flexionar um verbo é conjugá-lo de maneira corretamente. Geralmente, essas questões de flexão de verbo têm a ver com o que a gente chama de verbo derivado. Eu acho que você já sabe que um termo derivado é aquele que veio de outro. E esse outro se chama primitivo. Então, o que é um verbo derivado? É um verbo que veio de um tempo primitivo. Por exemplo, quando você fala do verbo intervir, que é um verbo clássico de prova, eu quero que você perceba que dentro do verbo intervir tem o verbo vir com o prefixo inter. Então, se eu conjugo o verbo vir, por exemplo, ele não veio à aula. Esse veio é uma forma do verbo vir no pretérito perfeito. Ontem ele não veio. Então, o que eu estou te dizendo é que se o pretérito perfeito do verbo vir é veio, o pretérito do verbo intervir é assim, ó. Ele não interveio na questão. Meu amigo, o que tem de gente boa que fala que ele não interviu, não é brincadeira. Então, quando eu falo de veio, ele veio, com o prefixo inter. Isso significa dizer que os verbos derivados, eles conjugam-se como os primitivos. Tá? Então, todo verbo derivado se conjuga como verbo primitivo. Quando eu vier, quando eu intervier. Se eu viesse, se eu interviesse. Eu vim, eu intervim. Ainda que algumas vezes isso soe mal. Ok? Lá na tela. A Ucrânia precisará se reerguer das ruínas. Essa é uma locução verbal, em que o segundo verbo está no infinitivo. Só te lembrando, aí não é futuro do subjuntivo, porque o verbo terminado em er, uma expressão verbal, é infinitivo. Nós já falamos sobre isso. E é futuro do presente. Ela precisará se reerguer. Eu não estou colocando uma hipótese, eu estou dando uma visão categórica. Ok? Por exemplo, outro verbo aqui, ó. Além do verbo intervir, eu posso ter o verbo reaver. Quero que você saiba que o verbo reaver é derivado do verbo haver, tá? Ué, pessoal, mas não tem o H? Não tem o H, porque na língua portuguesa só existe H no meio da palavra quando está no NH. Fulana é assanhada. Ou no LH, para de palhaçada. Ou no CH, eu quero uma torta bem recheada. Não existe um H entre duas vogais. Só se for no substantivo próprio do estado da Bahia. Mas é nome próprio. Então, esse verbo reaver é derivado de haver com o prefixo re. Por exemplo, ontem houve protestos. Quando eu falo que ontem houve protestos, esse aqui é o verbo haver no pretérito perfeito. Ontem.
Então, se o pretérito perfeito de ouvir é ouve, e os verbos derivados se conjugam como verbo primitivo, ó, a vítima reouve seus documentos. E não reaveu, igual você ouve falar por aí. Porque se o primitivo é ouve, o derivado tem que ter o ouve com o prefixo. Haveria, reaveria. Houvesse, rehouvesse. Haverá, reaverá. E assim por diante. Ok? Na tela. Seus cidadãos terão que aprender. Essa é uma locução verbal, em que o verbo aprender está no infinitivo. Eu já te falei que esse verbo que termina em R e está numa expressão verbal, não é futuro do subjuntivo. É infinitivo. Então vem cá. Vamos pegar aqui agora o verbo entreter. Dentro do verbo entreter, você tem o verbo ter com o prefixo entre. Conjugando o verbo ter, a família tinha 5 filhos. Ali eu tenho o verbo ter no pretérito imperfeito. Antigamente, ela tinha. Aí não é tia, porque o pretérito, o verbo ter não é regular. Então, se o pretérito imperfeito de ter é tinha, e o verbo derivado se conjuga como primitivo, ó, o mágico entretinha a plateia com truques. E não entirtia, igual o senhor falar por aí. Fulano está entirtido ali, ó. Interte as crianças aí. Não. Primeiro não é inter, é entre. Então aqui, ó, o derivado conjugado como primitivo. Eu tenho, eu entretenho. Eu tive, eu entretive. Se eu tivesse, se eu entretivesse. E assim por diante. Último verbo. Na tela. Conviver. Né? Não está ligado ao se, não está ligado ao quando, então isso aí é infinitivo. Tá certo? Então aí, coisas que nós já falamos. Para terminar, vem cá. A hora que você acha que entendeu, que você decorou que o verbo primitivo tem que derivado, às vezes na prova aparece o verbo requerer. E aí tudo vai por água abaixo. Motivo. O verbo requerer, atenção, hein? Ele não é derivado de querer. Então, ele não se conjuga como querer. Porque refazer, o re significa fazer de novo. Reestabelecer, o re significa estabelecer novamente. Refilmar significa filmar uma vez mais. Mas requerer não é querer de novo. Como remeter não é meter uma vez mais. Então, tem re que não é prefixo. Então, por exemplo, se eu quisesse, teria um emprego. Tudo bem, se eu quisesse. Opa, comi uma sílaba aqui, ó. Se eu quisesse. Mas não é requisesse. A forma seria assim, ó. Se eu requeresse atenção, conseguiria. E aí, se você usa aquela regra, você falaria requisesse. Ó, eu quero comer biscoito, quero. Mas eu não requero a minha aposentadoria, eu requeiro. Eu acho que vou querer. Aí tudo bem, eu acho que eu vou requerer. Mas, de um modo geral, as formas verbais do verbo requerer não se conjugam como as primitivas. Tá bom? Último trecho. Diz assim. A Rússia será relegada ao status de pária e seus líderes deverão prestar contas à corte de Haia.
Soldados russos conviverão com a pecha de assassinos e com as memórias de quando escolheram a desumanização. Minhas lágrimas por bucha. Então aí nós temos coisas sobre as quais nós já falamos. Por exemplo, a Rússia será relegada. Observe que será é uma forma do verbo ser e relegada é particípio. Então circule isso aí, você que baixou o PDF, e coloque aí, voz passiva. A Rússia será relegada ao estado de páreo. Não está dizendo por quem. Então isso é uma forma de voz passiva sem que o agente da passiva esteja explícito. Tá bom? Na tela. Seus líderes deverão prestar contas. Deverão prestar. Circule aí. Isso é uma forma de uma locução verbal. E ao dizer que eles deverão prestar, eu estou dando uma certeza. Então, essa locução verbal é uma locução verbal que mostra um tom indicativo. Já que nós já falamos dessas coisas, eu quero aproveitar que nós listamos os textos para levantar para vocês uma coisa aqui, ó, um cuidado que você tem que ter sobre o verbo vir. Está no infinitivo. Né? Ou quando você tiver o verbo ver, que também está no infinitivo. Eu te disse que às vezes você confunde o infinitivo com o futuro do subjuntivo. Do verbo chegar, quando eu chegar. Do verbo correr, quando eu correr. Do verbo sorrir, quando eu sorrir. Do verbo compor, não é quando eu compor. E nem o verbo ver não é quando eu ver. Então, observe o seguinte, ó, quando eu vir o filme, poderei comentá-lo com você. Esse é um dos desvios de norma culta que a maioria de nós comete. Pode saber que a gente fala assim, ó, quando eu ver o filme, você não coloca nem o R. Você fala assim, quando eu ver o filme. Não, vê hoje. Hoje ele vê o filme. Se é futuro, ou quando aqui, ó, tem TR. Só que nesse caso, o futuro não é a mesma forma do infinitivo. Do olhar é, eu vou olhar quando eu olhar. Do ler é, quando eu ler, eu vou ler. Mas do verbo ver, não. Então, a observação é o seguinte, ó, o futuro de ver, ele é grafado com I. Falei que os verbos derivados se conjugam como os primitivos. Olha que coisa estranha. Se você previr algo errado, avise. Pode ter certeza que você fala e ouve por aí, ó, se você prever, não. Se o futuro de ver é com I, ou o futuro aqui, ó, se, o derivado também é previr. Por exemplo, quando eu revir a matéria, estarei pronto. Quando eu revir a matéria, estarei pronto. Ó, olha o futuro aqui, ó. Quando? O futuro de ver é vir. O de rever é revir. Então, o futuro de ver é grafado com I e é o futuro de ver e seus derivados. Já que todo derivado se conjuga como o verbo primitivo. Isso não apareceu aí nas questões de texto, mas eu não sei qual é o texto que vai ser escolhido para a sua prova. Vai que. Ok? Vamos lá na tela? Soldados russos conviverão com a pecha de assassinos. Conviverão. É uma coisa que ainda vai acontecer. Então é futuro. Né? E é futuro do presente, porque tem uma noção de certeza. Ué, professor, mas você não falou que o futuro do presente erei? Eu conviverei, mas eles conviverão. Como nós conviveremos, como ele conviverá. Então, isso é o futuro do presente. E a última,
quando escolheram a desumanização. Então, isso já aconteceu. Hoje eles escolhem. Amanhã eles escolherão. Ontem eles escolheram. Então, isso aí é o pretérito perfeito do verbo escolher. Beleza, meus amigos? Então, dos trechos do texto da prova, essas foram as anotações. Conforme eu prometi a vocês na primeira aula, eu sempre vou pegar 5 questões da banca Consulplan para você ver o que eles cobram sobre o assunto, como cobram, para você ir para a internet pegar outras questões da Consulplan ou de outras bancas que têm uma cobrança semelhante. Olha a primeira aí na sua tela. A forma verbal poderia, em esse artigo, bem que poderia ser chamado de lágrimas por bucha. É da prova que, inclusive, nós estamos resolvendo. O que aconteceu na cidade situada nos arredores de Kiev é inominável. Isso representa um fato não concluído, assim como ocorre com a forma verbal destacada. Então, faça uma pausa e veja o que você marcaria. Vai lá. Muito bem, gente. Quando eu falo para você fazer uma pausa, você não vai esperar esses 3 segundos que eu esperei, porque nos 3 segundos não deu tempo nem de você ler. Espera aí, pessoal. Eu pedi para você pausar a tela. E aí você vai levar quanto tempo você levaria. Cada um tem um ritmo. Cada um assimilou a matéria, não assimilou. Então põe na tela aí de novo. Poderia, não tem uria? Eu marquei para vocês que uria é algo que tem a ver com o futuro do pretérito. Futuro, se é uma coisa que ainda não aconteceu, é um fato não concluído. Por exemplo, olha a letra A, que não é a resposta. Tu foste feliz em uma época distante. Vem cá. Se é uma época distante, já passou. Então, se já passou, é fato concluído. Olha a letra B de bola. Ela é a resposta. O diretor disse que renunciaria. Ele não renunciou ainda. Olha o uria de renunciaria, que é o mesmo uria de poderia. Ah, você notou isso? E não marcou porque você pensou que fosse uma pegadinha. Quando a coisa está muito na cara, a gente fala assim, peraí, isso é pegadinha, né? Não, não é pegadinha. Por isso que eu insisti tanto na teoria sobre as marcas dos tempos verbais. Olha a letra C, que não é a resposta. Ele estivera naquela região. Olha, ele estivera. Circule aí urá. Urá, eu te disse e repito, é uma marca de pretérito mais que perfeito. Se é pretérito, já aconteceu. E olha a letra D de dado, que não é a resposta. Amara tão intensamente que a sua saúde ficou comprometida. Circule urá. Amara. Outro pretérito mais que perfeito. Não é amará, não. É amara. Então, aí era só você não pensar que sempre vai ter uma perseguição para você ser enrolado. Eu tenho uria, de futuro do pretérito, e na letra B de bola, que é a resposta, eu continuo tendo uria. Acertou? Parabéns. Olha a questão 2, na tela. Indique a seguir o trecho cuja reescrita, redação diferente daquela apresentada originalmente, mas que se aproxima quanto ao conteúdo da escrita original, pode ser estruturada tendo como critério o emprego da voz passiva, de modo que a correção gramatical seja preservada. Então, você vai ter que olhar aí alguma coisa que está na voz passiva com a preservação. Pause e tente fazer. Vai lá. Olha só, gente. Na letra A, visto que eles revelam as preferências dos indivíduos. Se você marcou a letra A, lamentavelmente você errou. Porque revelam é um verbo só. Para ser voz passiva, ou tem que ter o verbo ser mais o particípio, para ser passiva analítica, ou tem que ter o verbo com a partícula si, que não tem aí. Letra B. Diz assim: o conceito de valor do trabalho passou por intensa transformação. Também não é essa, porque aí eu tenho passou, que é uma forma do verbo passar.
não tem o verbo ser mais particípio, e nem o verbo com a partícula si. Não é voz passiva. Na tela? A letra C diz assim: as pessoas trabalham em busca de remuneração. Não é a letra C. Porque a letra C só tem o verbo trabalham. Não tem o verbo ser mais o particípio e nem o verbo com a partícula si. Sobrou na tela a letra D, de deve da resposta, que ela diz o seguinte, olha lá. Os valores relativos ao trabalho são apontados. Opa, são é uma forma do verbo ser e apontados é o particípio do verbo apontar. Está vendo? Eu te falei que há questões para você saber identificar vozes verbais. Então você pode procurar na internet aí outras que te permitam fazer com o conteúdo que eu passei para vocês. Próxima aula, a gente vai fazer mais algumas questões. Grande abraço e